Olá, seja bem-vindo ao nosso canal oficial do YouTube. Eu sou o pastor Márcio Rocha, pastor da Comunidade Evangélica da Zona Norte, e temos o prazer e a alegria de receber você. Eu espero que a palavra que você vai ouvir agora venha de impacto no seu coração, trazendo paz, alegria e muito mais do que isso, conhecimento da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus te abençoe, divirta-se. Lucas capítulo de número 19. Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, eu quero pedir a você que ainda não fez a sua inscrição no canal do YouTube da TV de Mesquita, TV CSN Mesquita, TV CSN Mesquita. Nós estávamos com 300 e poucos membros. Hoje só está faltando 136 membros para a gente completar 1000 para transmitir os nossos cultos pelo canal do YouTube. Então, você que nos assiste, ok? Por favor, né? Se não vai lhe causar nenhum transtorno, faça a sua inscrição no TV CSN Mesquita, a nossa igreja lá em Mesquita, que amanhã vai estar transmitindo o nosso culto de lá. Amém? Está aí, Marcelo? Ó, já está aí, né? Olha aí. CSN Mesquita TV. CSN Mesquita TV. Faça a sua inscrição no canal. Vamos aí ser também muito abençoados pelos pastores Michel e Isabela. Lucas capítulo 19, verso 5 e verso 6. Quero mandar um abraço pessoal que está assistindo a gente da Irlanda, da Irlanda do Norte, pessoal de Minas Gerais, pessoal de Curitiba. Curitiba tem um povo grande lá em Curitiba assistindo a gente, pessoal que está em Minas também assistindo aí a nossa transmissão. Se você é de um outro lugar, Maceió também, tem gente assistindo lá de Maceió. Se você for de um outro lugar, manda aí para que a gente possa também falar um pouco sobre você. Lucas capítulo 19, versos 5 e 6 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, Cabuçu, mandaram aí Cabuçu? Deus abençoe também Cabuçu. É um bom lugar, né? Cabuçu. É país de onde Quando Jesus chegou àquele lugar, um beijo para Cabuçu. Deus abençoe. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Eu quero ficar hoje em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Eu confesso que eu não tinha um tema para essa mensagem, mas eu me lembrei de uma coisa, de algumas histórias muito interessantes, que talvez não tenha nunca acontecido com você, mas já aconteceu comigo, sendo o papel principal. Você já teve algum dia em casa, de repente, e aí toca a campainha, alguém grita de lá, e alguém olha e fala assim: rapaz, o pastor está aí. Pastor está aí, veio sem avisar. Aquela correria para colocar as coisas no lugar, para desligar a televisão, né? Para pedir o garoto para botar a camisa, né? Para trocar o short, né? Que estava em casa, aí tem que trocar a roupa. Meu Deus, o pastor está aí. Então, por causa de situações como essa, eu dei o tema da mensagem nessa noite de pego de surpresa. Pego de surpresa é o tema da mensagem de hoje. E esse texto que nós lemos fala de um personagem chamado Zaqueu. Isso mesmo, aquele mesmo Zaqueu, como o Zaqueu da canção. Eu não sei se você canta a canção e conhece Zaqueu, mas eu vou fazer uma pequena introdução sobre quem era Zaqueu. Zaqueu era um homem rico e de autoridade pública. Ele era chefe dos publicanos. E quem eram os publicanos, pastor? Os publicanos, especificamente nesse caso, eram os judeus que trabalhavam no Império Romano, que era a nação que oprimia o povo judeu, cobrando impostos altíssimos a todos os seus compatriotas. Zaqueu era chefe desse povo, era chefe dos cobradores de impostos, era chefe dos fiscais de renda. Zaqueu trabalhava no Leão, né?
Só para você ter uma ideia. E por conta, além dos impostos serem muito altos, né? Uma parte do que se recolhia ficava no bolso dos publicanos, que são sempre citados na Bíblia, juntamente como os pecadores. Por quê? Porque os publicanos, eles eram tão odiados, como qualquer outro inimigo do povo judeu. Na verdade, eles eram judeus, ok? Que, entre aspas, eram considerados traidores, porque acharcavam seus irmãos, seus compatriotas. Zaqueu era chefe desse povo. Zaqueu era um cara de muito baixa estatura. Ele era baixinho, mas também, espiritualmente, ele era muito baixo, tanto quanto moralmente. Porque era uma pessoa completamente envolvida com o pecado, porque Zaqueu ganhava dinheiro de forma ilícita. Era corrupto. Entendeu? Ele tinha um nome até engraçado no final. É um nome assim, Zaqueu, ele tinha problema com corrupção, quero ser preso não, entendeu? Ele tinha problema com corrupção, e de repente, lá na inspetoria, na coletoria, Zaqueu sabe de uma notícia. Sabe aquele Mateus que trabalhava aqui com a gente? Então, ele teve um encontro com um camarada chamado Jesus, que transformou a vida dele. Isso está lá em Mateus 9, do verso 9 ao verso 13. Zaqueu deve ter ficado curioso e falou assim: eu vou ver quem é esse cara que mudou a vida de Mateus aqui. E ele resolve, a princípio, ver Jesus à distância. Ele não quis pegar os seus capangas, os seus guardas, abre um buraco ali no meio da multidão, que eu quero ter um papo com Jesus. Não, ele não quis isso, ele preferiu ver Jesus à distância. E como a multidão cercava Jesus, e ele era pequeno, ele tem uma ideia, ele sobe numa árvore. Ele subiu numa árvore. A Bíblia relata que essa árvore chamava-se uma figueira brava ou então um sicômoro. E ela é uma árvore muito robusta, frondosa. E diferente daquilo que a gente canta, né? Porque a gente canta, e eu não quero fazer nenhuma crítica à música, mas a gente canta: como Zaqueu, eu quero subir no mais alto lugar para que o Senhor me veja. Zaqueu não queria que Jesus o visse. Ele queria ver Jesus, mas não queria ser observado por Jesus. Então ele está lá, escondido numa árvore, né? Tentando ver Jesus de forma proposital, se escondendo dele. Por que, pastor, o senhor chega a essa conclusão? Porque a posição de Zaqueu era uma posição alta, era uma posição honrosa. E ele não poderia se expor publicamente, porque isso poderia prejudicar a sua imagem diante das pessoas. Mas o fato é que ele queria ver Jesus. Ele queria saber quem era o tal Jesus que todo mundo falava, que realizava muitos milagres, que transformava vidas e que trazia salvação àquelas pessoas. E aí eu fico imaginando a situação de Zaqueu, irmãos. Crente que ninguém ia observá-lo, crente que ninguém ia vê-lo, crente que ninguém ia dar mínima para ele. De repente Jesus passa com a caravana, Rafael, olha para cima e diz assim: Zaqueu, meu Deus, desce daí, porque hoje eu quero ser honrado e adorado dentro da sua casa. Olha que coisa interessante. Zaqueu escondido, olhando Jesus, né? Caramba. E é ele, deve ser aquele cabeludo ali. Quando a caravana passa, Zaqueu escondidinho. Já brincou de pique-esconde, onde você está escondidinho, ninguém te vê, alguém grita assim: Ailton, pode sair daí de trás que eu já te vi. Mas como? Ninguém vê. Eu estava escondido, nem o pé dava para aparecer. Não tinha sombra. Aí alguém fala assim: Marcelo, sai daí, já te vi. Desce aí, 1, 2, 3, Marcelo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa.
Para de se esconder dele, ele já te achou. Para de ficar brincando, não quero, não quero. Ele já te achou, ele já te viu. A gente não consegue se esconder dele. E pior, quando ele tem um negócio contigo, meu filho, você pode estar mais no profundo abismo, você pode estar no vale da sombra da morte, você pode estar encoberto por nuvens, você pode estar lotado de problemas. Ele vai lá e chama você ainda pelo nome. Sai daí, vem aqui que eu quero ter uma prosa contigo. Eu não sei se eu vou conseguir externar nessa noite para você o que eu estou sentindo aqui. Eu não sei de verdade, né? Na verdade eu não trouxe uma grande revelação da palavra. Talvez você já possa até ter ouvido o que eu vou pregar de alguém, mas eu preciso lhe dizer que, apesar de ter sido uma jogada política ou não, de ter sido uma estratégia para evitar a proliferação do vírus ou não, ou algum outro tipo de motivo ou não, eu quero lhe falar que quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, Ele até usa as estratégias humanas para manifestar o seu propósito. Eu não posso dizer nem afirmar que foi Deus que criou esse vírus, que tudo, não posso afirmar isso. Não posso, desculpa. Eu não tenho a inteligência que muitos mestres têm aí, que estão usando escatologia, usando um monte de coisa para dizer que isso já estava programado. Eu não posso usar isso. Eu não tenho inteligência. Eu sou profeta. Uns são mestres, uns são pastores. Eu sou profeta. E profeta profetiza sem estar escatologicamente correto. Profeta larga a palavra e diz: assim diz o Senhor. E eu digo para você: assim diz o Senhor, que eu não sei de onde veio isso, mas eu sei que Deus usa qualquer estratégia humana para fazer o seu propósito se cumprir na vida de quem Ele quiser. E a frase nessa noite que precisa estar em caixa alta e em negrito no seu coração é: eu quero ser honrado e adorado na sua casa hoje. É isso que eu quero falar. Eu quero me ater algumas coisas aqui que é interessante que Deus falou comigo. Eu quero ser honrado e adorado na sua casa hoje. Nós não temos como negar que adoramos a Deus com maior fervor dentro dos nossos templos. Eu não posso negar que nós adoramos a Deus com fervor nas células, na casa dos outros. Eu não posso negar que nós honramos Deus nos nossos pequenos grupos. Cantamos, adoramos, nos alegramos, servimos, somos generosos com os outros, demonstramos o cristianismo em sua essência, o fruto do Espírito até se manifesta na casa dos outros. Jesus sabe disso, Jesus vê isso, e Jesus se alegra com isso. Eu não estou dizendo que há nada errado nisso. Mas todas as coisas dentro da casa dele, e aí eu vou falar pela igreja que eu sou pastor hoje. Algumas coisas que estavam acontecendo dentro da casa dele, estava começando a gerar uma inquietude no seu coração. Algumas motivações estavam erradas. As motivações eram pela boa aparência, a motivação da minha adoração e da minha entrega é pelos cargos, pelo ego, pela disputa de quem é maior ou mais importante. A falta de perdão já estava começando a imperar. Falta de perdão, inclusive, gerada pelas fofocas, pelas traições, enfim. Muita coisa estava acontecendo dentro da casa do Pai. Eu reconheço que a cura precisava acontecer. Eu reconheço que era necessário salvação, restauração. Em algumas situações, havia a grande necessidade da luz se manifestar. Zaqueu era alguém que precisava ser curado, restaurado.
Zaqueu até começou a sua história, a sua carreira de uma forma honesta. Sempre é assim. A gente começa com a motivação certa, a gente começa a nossa carreira honesta. As nossas motivações são apenas de cumprir o nosso papel. Mas de repente se perdeu o rumo. De repente, as coisas se tornavam mais importantes do que as pessoas. De repente, a boa palavra que você estudava não era para transformar, era para empolgar. De repente, o mais interessante não eram quantas vidas eram salvas, mas quantos likes você recebia. Perdeu o tino, perdeu a direção. Zaqueu agora era alguém que vivia de aparência, aparência de um bom homem, aparência de um bom cidadão, mas era alguém que escondia seus erros por causa da posição que ele tinha na sociedade. Isso é muito sério, irmãos. Zaqueu agora era alguém de nome na cidade, e ele não poderia demonstrar a sua fragilidade e a sua fraqueza. Ele havia conquistado muitas pessoas. Zaqueu conquistou um local próprio. Zaqueu conquistou um nome no mercado. Zaqueu conquistou uma logomarca que todo mundo conhecia, que não precisava nem ter um nome embaixo. Zaqueu estava importante e não poderia mostrar a sua fragilidade, os seus erros. Mas Zaqueu bateu de frente com a solução dos seus problemas. Eu posso liberar uma orientação de Jesus para a sua vida nessa noite? Ele quer bater de frente com você. Ei, Jesus quer bater de frente com você. Eu queria que você pensasse comigo. Se Jesus queria fazer alguma coisa com Zaqueu, por que ele não fez ali, na hora que Zaqueu desceu? Poderia ter feito? Não poderia? Zaqueu, vem cá. Multidão, aguenta aí. Vamos aqui, Zaqueu. Rapaz, eu te conheço. Me conhece da onde? Eu te conheço, Zaqueu. Conheço você antes de você nascer. Você nem forma tinha, eu já sabia quem você era. Eu sei o que você faz. Como é que você sabe? Eu sei porque eu sou onipresente, eu estou em todo lugar. Zaqueu, os meus olhos não piscam, não fecham. Jesus poderia resolver com Zaqueu ali, naquele lugar? Poderia. Não poderia? Claro que sim. Será que Jesus não poderia ter levado Zaqueu para uma sinagoga? Uau! Poderia, não é? Zaqueu poderia ir com Jesus a uma sinagoga, e ali na sinagoga, Jesus ia botar a mão na cabeça de Zaqueu, Zaqueu ia estribuchar, sai demônio da corrupção, sai capiroto da propina, sai mensalão, petrolão, sai tudo da cabeça. Poderia. Mas Jesus não fez isso. Jesus não levou Zaqueu, não curou Zaqueu ali, não curou Zaqueu dentro de uma sinagoga. Por quê, pastor? Porque Jesus queria algo mais íntimo. Jesus queria algo mais marcante. Jesus queria alcançar mais pessoas. Jesus queria saber se aquele esforço de Zaqueu, de subir numa árvore, de conhecê-lo, aconteceria dentro da sua própria casa, lá mesmo, no lugar onde todas as máscaras caem, dentro da nossa casa, no lugar onde eu tiro as minhas roupas e deixo aparecer as minhas feridas, lá onde eu sou eu mesmo e não preciso fingir ser atencioso, não preciso fingir ser amável, não preciso fingir ser prestativo. Isso mesmo, Jesus estava querendo saber se ele, Jesus, era mesmo importante dentro da casa de Zaqueu. Por isso ele diz: Zaqueu, eu quero ir na tua casa hoje.
hoje, para ver se você me honra dentro da sua casa, para ver se você só não me honra na rua, para ver se você só não me honra dentro da igreja, para ver se você só não me honra no seu grupo familiar, para ver se você não me honra só na reunião de pequenos grupos. Eu quero ver se eu sou honrado dentro da tua casa. Nesses dias, onde todos nós queremos voltar para os templos, porque nós estamos morrendo de saudade dos irmãos, eu te pergunto, você já perguntou a Jesus se Ele quer sair de dentro da sua casa? Você já perguntou se Ele já fez o que tinha que fazer aí dentro? Você já teve coragem de se mostrar para Ele? Você já conseguiu honrar Jesus dentro da sua casa como você o honra dentro da igreja? Você já conseguiu honrar seus irmãos como você honra os irmãos do templo? Você já conseguiu honrar seus pais como você honra os seus pastores e os seus líderes? Você já honrou os seus filhos como faz com os filhos? Como você faz com as crianças da igreja? Você já conseguiu ser gentil dentro da sua casa? Você já fez aparecer o fruto do Espírito dentro da sua casa? Se nada disso aconteceu ainda, por favor, não tenha pressa de voltar aos templos. Se você ainda não foi curado, tratado, admoestado, exortado dentro da sua casa, por favor, não tenha pressa de voltar aos templos. Eu não quero voltar a ser como antes, meu irmão. Eu quero voltar para o templo sendo quem Jesus sabe que eu posso ser. Não é isolamento, ainda que fosse. Ele aproveitou para entrar na sua casa, para mudar não só a sua vida, como a vida de todos que estão aí e que precisam de você curado por Deus. Zaqueu, desce. Eu vou para a sua casa hoje. Zaqueu, desce. Eu quero ver o fervor da adoração dentro da sua casa. Zaqueu, desce. Eu quero ver se você lê a palavra dentro da sua casa como você lê na igreja. Pastor Michel, pode, por favor. Zaqueu, desce. Eu quero que você seja quem você realmente é. Porque não adianta tentar me enganar. Se eu te levar para a igreja, todo mundo vai dizer assim: ô seu Zaqueu. E você vai ser solícito, você vai ser amoroso, você vai ser crente. Mas eu não quero esse Zaqueu. Eu quero o Zaqueu de dentro de casa. Eu quero o Zaqueu lá que grita, porque eu não posso curar se você não me disser o que você tem. Zaqueu, na sua casa. Tem muita gente que deixou Jesus na varanda. Tem muita gente que aproveitou esse momento para dar férias ao solícito, ao amoroso, ao bondoso, e dentro de casa é um cavalo. É um cavalo com a mulher, é um cavalo com os filhos. Tem muita gente que deixou Jesus do lado de fora, porque dentro de casa não pode ser uma mulher tão amorosa como é aqui na igreja, com as irmãs. Dentro de casa é uma murmuradora, é uma mulher que berra, é uma mulher que grita, é uma mulher que deixa as coisas todas dentro da pia.
Aí Jesus diz: vamos lá na sua casa, eu quero ser adorado lá dentro. Eu falei isso aqui uma vez, irmãos, e falei, eu não falei para, desculpa, eu não falei para brigar com você. Mas o Deus que eu adoro na igreja é o Deus que eu adoro em casa. Então, eu não acredito que, se aqui na igreja você levanta as tuas mãos, chora, glorifica, em casa você está adorando de pijama, debaixo do lençol, só com a olhota para fora assim, ó. Não precisa botar um terno, não precisa botar uma roupa para sair, mas tem que prestar atenção no culto. Não pode estar com a televisão ligada lá e estar na cozinha, fazendo macarrão, fazendo feijão, fazendo farofa, atende telefone. Não, se você estivesse no culto, você não faria isso. Se você estivesse na igreja, você não faria isso. Por que a qualidade da sua adoração aqui é uma e em casa é outra? Jesus falou assim: vamos lá, Zaqueu, eu quero ver se dentro da tua casa tu vai me honrar como tu me honra lá na igreja. Porque aqui é fácil, todo mundo olha que adorador, levantando a mão, olha, meu Deus. E dentro de casa está aí, ó, brocado, com a cara de pão de ontem, murcho, dormido e seco. Meu irmão, Ele está aí na sua casa, Ele quer honra. Você receberia alguém importante na sua casa do jeito que talvez você esteja agora? Se alguém importante fosse na sua casa, você não ia se preparar, não é? Você não ia se arrumar, você não ia passar um batom, o marido não ia dar um tapa no cabelo. Ei, a pessoa mais importante da sua vida está aí. A pessoa mais importante falou assim: ó, nesses dias, eu quero ser adorado dentro da sua casa. Eu quero ir para dentro da sua casa. Porque aí dentro eu vou te salvar, vou te curar, vou te restaurar, vou te restituir, aí dentro da tua casa. Eu faço as minhas lives. Eu não toco teclado, eu não toco ukulele, nem toco violão. Eu fico zoando, né? Eu fico zoando. Mas ali, eu fico ali, como se eu estivesse adorando, irmão. Sabe, eu estou honrando Deus. Eu não estou ali fazendo palhaçada para as pessoas rirem. Eu não estou ali brincando. Vou. Não, eu estou ali adorando. E só não boto uma caixa de som porque eu não tenho dinheiro para ficar pagando multa. Se eu tiver que pagar multa segunda e terça e sexta, que é o dia das minhas lives, eu estou frito. Se você quiser botar um dinheirinho na minha conta, você pode botar. Se você quer para pagar a multa do condomínio, eu levo uma caixa dessa e boto lá na varanda. Mas eu grito domingo deve ser um problema para os meus vizinhos, porque eu estou pregando para vocês, e estou ali gritando, estou ali e tal, e ainda bem que ninguém veio falar nada, mas a minha surdez já me faz falar alto normalmente. Pregando então, eu estou adorando, eu estou dizendo: Senhor, da maneira que eu te adoro na igreja, da maneira que eu te adoro dentro da minha casa, porque aqui eu me desnudo e mostro as minhas feridas. Aqui eu choro, aqui eu me derramo, aqui eu sou eu. Ele olha para Zaqueu: Zaqueu, desce. O que eu tenho para fazer na sua vida, não dá para fazer na igreja, não dá para fazer aqui, porque aqui você vai, sabe, você vai ficar preocupado com as pessoas. Na tua casa não, na tua casa eu sei quem você é. Jesus sabe quem nós somos. E nesse tempo, Ele está aí na sua casa para te curar. Ele está aí na sua casa para restaurar. Ele está aí na sua casa para ganhar a sua família. O nível da sua honra a Ele dentro da sua casa
vai trazer uma colheita sobrenatural dentro da sua própria família. Acredite no que eu estou te dizendo. Acredite no que eu estou dizendo. O nível da sua adoração em honra a Ele vai trazer cura de feridas que dentro da igreja não dá para ser curado, mas aí dá. Ele está te chamando. Desce hoje, porque eu quero entrar na sua casa. Receba essa palavra em nome de Jesus. Dá um aplauso bem forte a Ele. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, amém? Os músicos podem vir, por gentileza. Vamos orar ao Senhor. Deixa eu pedir ao pastor Michel para tocar uma canção aqui. Aleluia, aleluia. Vamos orar ao Senhor. Coloque uma das mãos no seu coração. Pai, nós louvamos o Teu nome. Nós te agradecemos nessa noite por Tua presença, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Eu quero glorificar e exaltar o Teu nome, porque as nossas orações têm sido ouvidas por Ti. Nós sabemos que o Senhor tem escutado as nossas orações. Quero agradecer ao Senhor. Nós estávamos orando pela Dalva a semana inteira e agora chega um recado de que a Dalva está em casa. Nós te glorificamos, Senhor. A cura ainda não está completa, mas nós sabemos que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais. Queremos te agradecer, Senhor, também, Deus, por cada homem e mulher que tem recebido a sua palavra e tem se colocado à disposição nas tuas mãos. Senhor, glorificado e exaltado seja o teu nome. Nós nos rendemos a Ti, nós glorificamos o teu nome, nós declaramos a nossa dependência ao Senhor. Tu tens o controle de todas as coisas, o domínio de todas as coisas, e nós nos entregamos a Ti nessa noite. Deus, olha as nossas feridas, cura as nossas feridas, trabalha no nosso caráter. Deus, que a nossa vontade de voltar para o templo não seja para continuarmos nos escondendo das nossas debilidades, que a nossa vontade de voltarmos esteja apenas, Deus, com a motivação de vermos uns aos outros, de celebrarmos uns com os outros, e não porque não suportamos mais ficar dentro de casa, porque o Senhor escolheu ir para dentro da nossa casa conosco, e eu sei que o Senhor está em cada lar aqui, em cada lar, esperando a adoração, esperando a honra, esperando a manifestação do fruto do Espírito, esperando a nossa entrega. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, em nome de Jesus, aleluia.